Isso não deveria estar acontecendo. Uma sonda lançada em 1977, projetada para durar apenas 5 anos, está enviando para a Terra, neste exato momento, números que nenhum modelo científico conseguiu prever. Se você chegou até aqui pela manchete, pela seta vermelha apontando para aquela antena, atravessando a escuridão, e pela frase "não é um erro", então já sentiu o peso da pergunta que está por trás dela. O que a NASA confirmou sobre a Voyager é tão estranho que os próprios físicos do Jet Propulsion Laboratory ainda não conseguem explicar. O campo magnético lá fora está quase 3 vezes mais forte do que deveria estar. A pressão contra o escudo, que protege todo o sistema solar, é 10 vezes maior do que qualquer cálculo jamais previu. E se esse escudo está errado sobre isso, existe uma pergunta que ninguém na agência quer responder em voz alta. O quanto nós realmente sabemos sobre aquilo que nos protege lá fora? Volte comigo a setembro de 1977. Uma sonda do tamanho de um carro pequeno deixa Cabo Canaveral com uma sentença de morte técnica embutida no projeto. 5 anos de vida útil. Só isso. 5 anos para estudar Júpiter e Saturno, transmitir os dados e depois silenciar para sempre no vazio. Isso foi há quase 5 décadas e a sonda continua ligada. Continua falando com a Terra através de uma distância que a mente humana não foi construída para sentir de verdade. Esqueça quilômetros por um instante. Imagine a Terra e o Sol separados pela distância de um prato de jantar em cima de uma mesa. Nessa escala, a Voyager 1 já estaria a mais de 150 metros dessa mesa, do lado de fora da sua casa, possivelmente na rua vizinha. 156 vezes a distância entre nós e o Sol. Em números reais, isso são cerca de 15 bilhões de milhas. Um vazio tão absurdo que o sinal de rádio da sonda, viajando à velocidade da luz, leva mais de 22 horas para chegar até nós. A Voyager 2, sua irmã gêmea, está pouco atrás, a cerca de 12 bilhões de milhas, cortando o espaço em uma direção ligeiramente diferente. Nenhum engenheiro da NASA, em 1977, apostaria que as duas ainda estariam ligadas hoje. Mas o tempo não foi o único inimigo que essas sondas venceram. Décadas depois de ultrapassarem Netuno, as duas romperam a heliopausa, a bolha invisível de vento solar que protege todo o sistema solar, e mergulharam no espaço interestelar puro. Foi exatamente aí que a ciência oficial começou a perceber que grande parte do que estava escrito nos livros-textos sobre essa fronteira estava simplesmente errado. O primeiro sinal de que algo não se encaixava veio do campo magnético. Os modelos previam uma determinada intensidade para o campo magnético interestelar naquela região. Um valor calculado, testado, revisado por décadas de física teórica. Os instrumentos da Voyager registraram um campo quase 3 vezes mais forte do que o previsto. Não 10% a mais, não um erro de calibração, quase o triplo. E não parou por aí. A pressão exercida pelas partículas interestelares contra a heliosfera, a bolha que o próprio Sol projeta ao nosso redor, se mostrou cerca de 10 vezes maior do que qualquer modelo havia estimado. Pense nisso como uma parede que os físicos calcularam ser feita de papel e que na prática se revelou de concreto armado. E a temperatura, meu Deus, a temperatura. Além da heliopausa, os sensores registraram algo próximo de 28 mil graus Celsius, cerca de 54 mil graus Fahrenheit. Um número tão alto que, à primeira vista, os próprios cientistas da missão suspeitaram de falha no equipamento. Não era falha. A densidade do plasma interestelar também surpreendeu. Cerca de 0,05 partículas por centímetro cúbico, uma concentração maior do que a das regiões mais externas do próprio sistema solar. O resultado prático disso é perturbador. A heliopausa, essa fronteira que deveria ser uma transição suave, gradual,
comportada é, na verdade, mais fina do que o próprio vazio interestelar que ela deveria separar de nós. A passagem não é um degrau, é um corte, e é justamente nesse ponto que a história vira ameaça. Porque se os modelos erraram esse tanto sobre o campo magnético, sobre a pressão, sobre a temperatura, o que mais eles podem estar errando sobre o que protege o nosso sistema solar de radiação cósmica letal? A heliosfera não é só uma curiosidade acadêmica. É o escudo que impede que a maior parte da radiação galáctica de alta energia bombardeie diretamente os planetas, inclusive o nosso. Se esse escudo se comporta de um jeito tão distante do previsto, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: o quanto realmente sabemos sobre o quanto estamos protegidos? A resposta ficou ainda mais estranha quando os cientistas compararam os dados das duas sondas, a Voyager 1 e a Voyager 2, cruzando a fronteira em pontos diferentes do espaço, registraram padrões completamente distintos uma da outra. A Voyager 2 detectou um fluxo de partículas que penetrou mais de 145 milhões de quilômetros para dentro da heliopausa, como se a barreira tivesse um vazamento assimétrico. Já a Voyager 1 encontrou aglomerados compactos de partículas, concentrações localizadas que não deveriam existir da forma como apareceram. Duas sondas na mesma fronteira teórica, contando duas histórias diferentes. Isso não é ruído de instrumento. Isso é uma anomalia física registrada duas vezes, de formas diferentes, por duas testemunhas mecânicas separadas por bilhões de quilômetros de distância entre si. E foi só o começo do que ninguém conseguiu explicar. Em 2021, veio o episódio que fez o próprio Jet Propulsion Laboratory suar frio. Os engenheiros da NASA começaram a receber dados do Sistema de Controle de Atitude da Voyager 1, o ACS, que pareciam indicar algo impossível. A sonda havia perdido completamente sua orientação espacial, como se, depois de 44 anos de precisão impecável, ela tivesse simplesmente enlouquecido no meio do vazio interestelar, incapaz de saber para onde estava apontando sua antena, incapaz de manter contato com a Terra. Por semanas, ninguém sabia se era o fim. Por semanas, uma equipe de veteranos, muitos deles já aposentados e convocados de volta justamente por conhecerem uma tecnologia de quase 5 décadas atrás, vasculhou cada linha de telemetria, tentando entender o que havia acontecido a 15 bilhões de milhas de distância, sem poder colocar as mãos na máquina, sem poder reiniciar nada fisicamente. A resposta, quando finalmente veio, foi quase pior do que o pânico inicial. A sonda estava perfeitamente alinhada o tempo todo. O erro estava no computador de bordo, que havia começado a gerar dados corrompidos sem motivo claramente identificado. Um fantasma dentro da máquina a bilhões de quilômetros de qualquer assistência técnica possível. E é aqui que entramos no verdadeiro paradoxo da Voyager. Por que é tão difícil simplesmente entender o que está acontecendo lá fora? A resposta tem duas camadas, e as duas são desconfortáveis. A primeira é tecnológica. Estamos operando hoje um instrumento científico de ponta com a arquitetura de um computador dos anos 70, com memória medida em kilobytes, não em gigabytes. Cada comando enviado à Voyager demora mais de 22 horas para chegar, e a resposta demora outras 22 horas para voltar. Não existe correção em tempo real. Não existe tentar de novo agora. Cada decisão precisa estar certa da primeira vez, discutida, simulada, revisada, antes de ser transmitida através do silêncio absoluto do espaço profundo. A energia também está se esgotando. Os geradores termoelétricos de radioisótopos perdem potência a cada ano. E a NASA já precisou desligar instrumentos um a um,
como quem apaga luzes de uma casa que está sendo lentamente evacuada, só para manter o essencial funcionando um pouco mais. Na época deste levantamento, a expectativa era de energia suficiente durando ainda alguns anos, com o contato final projetado para acontecer por volta de 2036. Depois disso, silêncio definitivo. Mas é a segunda camada do paradoxo que deveria te preocupar de verdade, porque ela não é sobre a máquina, é sobre o que ela está encontrando. E aqui, os cientistas se dividem em explicações que escalam de forma perturbadora, cada uma mais desconfortável do que a anterior. Existe quem defenda que os modelos teóricos sobre o meio interestelar local foram construídos com dados insuficientes, extrapolados de observações remotas, nunca testados por um instrumento físico presente no local, e que a Voyager está apenas corrigindo décadas de suposições simplificadas demais. O problema é que isso não explica por que os erros são tão grandes e tão consistentes nas duas sondas ao mesmo tempo. Há uma explicação mais inquietante ainda, a de que a heliosfera não é estática, como sempre foi desenhada nos livros. Ela pulsa, se contrai e se expande de acordo com o ciclo solar. E se isso for verdade, a Voyager pode estar capturando uma fase de transição rara, nunca antes medida por um instrumento humano, o que explicaria porque a Voyager 1 e a Voyager 2 estão vendo coisas diferentes na mesma fronteira. E então, existe a teoria que gera o debate mais acalorado entre os físicos. A de que o próprio conceito de fronteira que usamos, uma linha limpa separando o domínio do Sol do resto da galáxia, é uma simplificação enganosa da física real. O astrofísico Neil deGrasse Tyson já comentou publicamente que o espaço logo além dessa fronteira não deve ser entendido como um limite abrupto, mas como uma zona de transição turbulenta, quase caótica, onde as próprias leis que usamos para prever o comportamento de plasma e campo magnético começam a falhar. Mas nenhuma dessas explicações é a mais desconfortável. A mais desconfortável é simplesmente admitir que ainda não temos instrumentos sensíveis o suficiente para captar tudo o que realmente está lá fora. E os números sustentam esse medo. As duas sondas já ajudaram a identificar ou corrigir mais de 775 objetos, formações e corpos até então desconhecidos, incluindo o verdadeiro diâmetro de Tritão, corrigido de cerca de 3.000 milhas para 1.715 milhas. Se erramos esse tanto sobre o tamanho de uma lua que já conhecíamos, quanto mais ainda não sabemos sobre o espaço que nunca tinha sido tocado por um instrumento humano antes da Voyager chegar lá. Nenhuma dessas 4 explicações resolve o mistério sozinha. E é exatamente por isso que ele continua vivo. E talvez seja isso que mais assombre nessa história. Não é só o que a Voyager encontrou. É o que ela representa. 2 máquinas de metal, construídas com a tecnologia de uma era que ainda usava fitas magnéticas, continuam vivas, continuam falando conosco através de um silêncio tão vasto que a luz, a coisa mais rápida que existe no universo conhecido, precisa de mais de um dia inteiro para atravessá-lo. Em algum momento, daqui a cerca de 40.000 anos, a Voyager 1, já completamente muda, sem energia, sem instrumentos, apenas uma casca de metal à deriva, vai passar perto da estrela AC mais 79, 38, na constelação da Girafa. Depois de percorrer 1 ano-luz e meio de distância, ela não vai pousar, não vai ser recebida, vai apenas passar silenciosa, levando consigo um disco de ouro com sons e imagens da humanidade. Uma mensagem para ninguém, ou, talvez, um dia, para alguém. Nós que a lançamos já não estaremos aqui. Talvez nem a nossa espécie esteja. E ainda assim ela seguirá.
um pequeno ponto de metal, carregando a prova de que existimos, atravessando um vazio interestelar que continua nos ensinando, a cada nova telemetria, o quanto pouco realmente entendemos sobre a bolha frágil dentro da qual vivemos. Se isso não te dá um frio na espinha, talvez seja porque você ainda não parou para imaginar de verdade o tamanho desse silêncio. A NASA confirmou os números. O que ela ainda não confirmou é o motivo de estarem tão errados. E cada explicação que os cientistas encontram até agora só levanta uma pergunta maior do que a anterior sobre o quanto o escudo que protege a Terra realmente conhece de si mesmo. Agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você acha que os erros nos modelos científicos sobre a heliopausa são apenas falhas de cálculo humano? Ou você acredita que existe algo na física dessa fronteira que ainda estamos longe de compreender de verdade? Deixe sua resposta nos comentários, porque essa discussão merece continuar. Se este vídeo abriu sua mente para o tamanho real do vazio que nos cerca, deixe seu like para que este alerta chegue a mais pessoas e se inscreva no canal, porque o cosmos guarda muito mais mistérios sombrios como este, esperando para serem revelados.